Bom dia a todos. Djalma, Bom hoje é o dia. nosso entrevistado do dia. É um Bom dia, prazer Renata. receber você aqui e escutar um pouquinho aí desse teu momento e da tua experiência. Então, nós da RN Educação Transformadora estamos muito felizes de te receber e te ouvir hoje aqui, Djalma. Obrigado, Renata. Conta um pouquinho aí desse. A gente está passando por um momento, a gente já tem um mês, né, um isolamento forçado, que causou uma desorientação, uma desorganização inicial. Todo mundo se organizou, criaram seus comitês de crise. Como é que foi isso aí nos teus negócios? Eu sei que você tem mais de um negócio, eu queria que você explorasse um pouco vamos dizer, esse primeiro momento de reação para você orientar e continuar os teus negócios. Bom, Renata, eu tive a sorte de, na terça-feira da semana que houve a paralisação, que foi no sábado, de participar de uma reunião na prefeitura com o secretário de saúde do município de Caruaru, aonde ele explanou, né, o problema do coronavírus e como seria a reação do setor de saúde, todos os riscos, enfim. Então, quando eu saí daquela reunião, eu tive a visão clara, né, de que o negócio que eu tinha do shopping seria fechado e não, naquele momento eu não percebi ainda que poderia ter um aumento nas vendas do supermercado, mas assim ficou claro que o shopping não continuaria funcionando. Então, isso era uma terça-feira. Então, quando eu cheguei aí eu fui para o escritório do Polo e juntei a equipe e disse, olha, eu quero 2 planos. Um para a gente fechar e passar 30 dias fechado e outro para a gente passar 3 meses fechado. E isso era Djalma, na terça. Oi. desculpa te interromper na linha do tempo. Só para que o entendimento seja claro para todos. Você atua em 2 segmentos distintos de negócio. Um Exato. segmento de supermercados e o outro segmento de shoppings, de pequenos empresários, pequenas confecções, é isso? Exatamente. É um shopping voltado para a confecção, onde 95% dos lojistas são pequenos empresários, né? Alguns fabricantes regionais e outros são revendedores. Então, predomina esse pequeno empresário e de confecção. Então, isso na terça-feira... Esse seu plano foi um plano para os shoppings? É um shopping só. O shopping. Então, foi um plano para o shopping, né? Então, na quinta-feira, né, nós já colocamos mais de 40% do quadro de férias, né? E vamos dizer assim, quando foi decretado o fechamento, nós já estávamos prontos, né? Inclusive com a equipe de folga e com todo um planejamento de redução das despesas de condomínio para que tivesse o menor impacto possível para o lojista nesse período fechado. Já naquele momento também, eu tomei a decisão de, no mês seguinte, que seria o mês de abril, a gente já não faturar mais aluguel para ninguém, deixar isso para ser uma coisa discutida depois, e conseguimos uma redução de quase 30% no condomínio com todos os movimentos que nós fizemos. Nesse negócio de shopping, eu agora estou considerando o cenário mais provável de nós continuarmos fechados ainda o mês de maio, mas já está funcionando no mês de junho. Bom, então esse foi e assim, tivemos a sorte também de ter um planejamento de investimento que eu não queria buscar capital de terceiro. Então, a empresa vinha fazendo uma reserva financeira, pensando em investimentos futuros, que fez com que ela tivesse preparada para esse momento. Então, assim, nós aguentaríamos passar os 3 meses fechados sem ter problema de caixa. Graças a
vamos dizer assim, reserva que era para o investimento, não era nem para uma situação de emergência. Aí fica agora um aprendizado que eu acho que todo mundo vai ter que ter, é de estar muito mais conservador, no sentido de que situações como essas podem voltar a acontecer e a gente tem que estar preparado para conviver com elas. Uhum. Bom, aí mudando um pouco agora para o supermercado. Então, isso, quando eu acho que a partir da quinta-feira, que começou a haver toda uma movimentação e a informação de que o comércio seria fechado, as pessoas, de forma geral, correram para os supermercados, né? E aí, de forma geral, o movimento ficou muito acima do normal. Essa empresa de supermercado é uma empresa que vem com uma dificuldade, porque assim ela entrou em recuperação judicial em 2016, e é uma empresa da família onde eu tinha trabalhado lá há muitos anos, aí tinha saído. E em 2016 ela entrou em recuperação judicial e em 2018 eu retornei. Então vinha sendo assim muito difícil, a empresa tinha perdido mais assim, a empresa perdeu 80% do faturamento e enxugou muito, diminuiu o negócio, ela tinha distribuição e tinha varejo, acabou a distribuição, ficou só com varejo. E a gente vinha com um faturamento muito abaixo do necessário para manter o negócio rentável. E desde 2018 a gente vinha crescendo, né? Mas não conseguia nunca bater as metas traçadas, e essa crise jogou a gente para dentro da meta. Uau! Desde uma o mês... onda, né? Foi outro Pois comportamento. Foi outro comportamento completamente diferente. E assim, aí eu tenho a expectativa de que isso passa, né? Mas que a gente vai conseguir manter uma boa parte dos clientes que não estavam frequentando a loja e foram agora, nesse momento de crise. Então, o que é que ajudou muito? A gente foi vendo o que estava acontecendo nos outros estados, as redes sociais, os amigos que são do ramo também trocando informação. Então, a gente foi implementando muito rapidamente, e até de clientes também, que deram sugestões. E assim, com 2 dias, 3 dias, a gente conseguia implementar. Então, o supermercado ele está no interior de Pernambuco e presente em 8 cidades. Então, em mais de uma cidade, a vigilância sanitária chegava lá para dizer o que tinha que ser feito, e acontecia deles dizer: vocês estão fazendo mais do que o que a gente está pedindo, parabéns. Então, assim, foi... E isso não só cria um bom relacionamento com a própria vigilância, promotores, enfim, que todo mundo cai em cima para fiscalizar, mas o próprio cliente perceber o cuidado que a gente estava tendo, né? Como, assim, a dificuldade fez a empresa enxugar muito, então hoje tem um time pequeno, coeso, que a gente tem conseguido ser rápido em tomar uma decisão e conseguir implementar com rapidez. Então, acredito que no caso do supermercado a gente vai sair muito mais forte da crise. E engraçado que, digamos, nessa trajetória, nós chegamos a ter 21 lojas de varejo, nós estamos com 16. E no meio dessa crise, a gente decidiu reabrir uma das que estavam fechadas. E aí, assim, 3 dessas lojas que foram fechadas, as instalações estão no devido lugar e está no nosso planejamento retomar essas 3 lojas, né, no período aí de em torno de uns 6 meses. Fora isso, o plano de abrir outras 2 que não estavam, assim, nunca foram lojas nossas, mas que tem a oportunidade no mercado. Enquanto as pessoas estão com medo, a gente, vamos dizer assim, sentiu que era o momento de avançar, né? E que
toda essa dificuldade, ela tende a transformar a gente num operador melhor do que era antes. Você vê, né? Não existe sorte, existe trabalho duro. A gente entrevistou um dono de uma empresa que ele fala isso, eu acho que fiquei com isso na cabeça e é verdade, né? Vocês já vinham fazendo um trabalho de higienização, uma coisa, um cuidado, um capricho, né? E trabalhando produtividade para vocês conseguirem ter uma equipe mais enxuta. E nesse momento isso foi muito oportuno e foi um diferencial competitivo para vocês. Porém, com toda essa tendência desse marzão aí, né, de boas ondas para vocês surfarem, a gente pode pensar o seguinte: num lado, né, com uma tendência aí nos próximos de toda essa crise durar 6 meses, né, e você, enfim, abrir outras lojas e aumentar o teu business, ou que isso ainda se perdure um pouco mais. E aí, nisso se perdurando um pouco mais, e as pessoas ficando com menos dinheiro, como é que você acha como é que você se prepara, né, para o médio e longo prazo, caso essa crise permaneça? Mesmo hoje você tendo um mar bom, cheio de onda boa. Bem, Nata, o que eu tenho, assim, a maior expectativa é de conseguir aumentar a produtividade e o engajamento da equipe como um todo, né? Assim, nós temos uma equipe enxuta de gestão que, assim, e é uma equipe já todo mundo com uma boa estrada na empresa. Só um que trabalhou muitos anos lá saiu, passou 2 anos e voltou agora. E aí isso também foi muito importante, porque ele pegou uma experiência diferente e já voltou com outra cabeça. Então, assim, seja qual for o cenário, eu quero estar com a equipe melhor do que todo mundo para a gente sair na frente. E o desafio agora é o mesmo nível de engajamento que a gente tem nesse time de gestores, a gente chegar na ponta, né? Então, o ano passado, nós fizemos, e aí você sabe bem do que eu estou falando, nós fizemos um investimento em promover o avatar para todos os gestores de loja. Então, todos os gerentes participaram e aí a gente depois criou uma regra onde a empresa subsidiava em torno de 70% do custo de fazer um master. Então, fala um pouquinho do curso Avatar para as pessoas conhecerem, para entenderem o que você está falando. Bom, então o curso Avatar, né, que eu e a Renata conhecemos bem, porque ele é um curso de autodesenvolvimento, né? E o que ele tem de diferente é que, normalmente, a gente aprende, como diz o Harry, que é o criador dos materiais, por lições de palavras, né? E no Avatar, você aprende as lições pela experiência. Então, aquilo que você sente é muito mais forte do que aquilo que você escuta alguém falar. E nisso, o Avatar, ele é muito diferente e é uma experiência assim muito fortalecedora. Todos os gestores do Bonanza que participaram, as palavras deles eram de agradecimento no final por ter tido a oportunidade de participar de um negócio daquele. Inclusive, no negócio de supermercado, durante 30 anos que eu tive lá, antes de sair, foram 30 anos brigando com meu irmão. Até que eu achei que não valia a pena e saí da empresa porque eu não estava disposto a viver naquele ambiente de conflito. Uhum. Quando eu voltei, né, meu irmão continua lá como sócio, só que é uma relação totalmente diferente agora. E aí eu levei também para o Avatar, né? Quando ele, no último dia do curso, aí ele chegou para mim e disse: isso é libertador.
É um negócio assim que só as pessoas participando realmente para terem noção do que é isso. E depois de você fazer o avatar, tem outros cursos que são sequenciais, e o primeiro deles tem que ser o Master. Que você fazendo o Master, você se qualifica para trabalhar nos cursos avatares, né, como dando suporte. E é outra experiência, assim, que tanto eu como a Renata conhecemos, que assim, é extraordinário, você aprende tanto ou mais do que quando você está fazendo o curso. E aí, assim, o meu planejamento é para envolver cada vez mais pessoas do Bonanza, né? Tanto para fazer o avatar, como fazer o master, e que essas pessoas possam formar novos avatares, que é outra experiência também extraordinária. Então, eu Bonanza é o entendo... supermercado, né? Bonanza é o supermercado. Mas eu fiz a mesma coisa com a equipe do Polo, que é o shopping. Os principais gestores também já fizeram o avatar, e como a equipe é menor, os 3 principais já fizeram o master também. Ou seja, então, assim, esse investimento em autoconhecimento, ele está facilitando nesse momento o engajamento da equipe dos gestores nos 2 segmentos de negócio, para que esse planejamento e essa execução desse plano de retomada, esse plano de ação rápido, nesse momento de crise, retomada para a nova realidade, seja mais fácil, mais integrado, mais viável. Eu acho que, só uma coisa assim, você, como empresário, você, na tua estratégia, você está colocando as pessoas, a formação das pessoas, né, como uma prioridade, porque o avatar, ele traz uma expansão da consciência, e a gente trabalha com responsabilidade social e pessoal, compaixão e muito discernimento para tomar decisões. Então, assim, quando você anima as pessoas e coloca as pessoas conectadas com esses princípios, né, você está educando o comportamento do time e fazendo com que todo mundo esteja com metas mais coletivas e menos pessoais, né? E é aí que você consegue ganhar resultados e escalar teu resultado e criar essa confiança, esse ambiente de confiança para trabalhar, né, o Djalma? E assim, um efeito imediato que todos eles têm é que aumenta a autoconfiança. Eles saem pessoas assim muito mais fortalecidas. Aí o que é que aconteceu no dia a dia? Aumentou muito a conexão entre a gente, né? E um dos produtos do Avatar também é você aprender a respeitar o ponto de vista do outro. Então, uma opinião diferente da sua é simplesmente outro ponto de vista. Você não precisa brigar por isso. Então, hoje, eles colocam com muita naturalidade pontos de vista diferentes, ninguém fica chocado com isso, e a gente fica tentando escolher qual realmente é o melhor caminho, que necessariamente não é o que eu penso. Né? Foi uma formação de cultura, né? Foi uma formação de cultura que trouxe valores, propósitos, que agora estão sendo alavancadores de oportunidades para criatividade, para comunicação e para fazer com que toda essa tomada de decisão seja rápida e com um objetivo, né? Isso é muito interessante. Mas assim, eu vou fazer uma observação no sentido de que eu estou no papel da liderança principal. Então, o que eu acho que foi melhor nisso tudo foi eles perderem o medo de dizer qualquer coisa diferente do que eu penso e eles estarem fortalecidos ao ponto de dizer, não, eu posso pensar diferente dele, posso ter uma ideia melhor do que a dele, e ele vai lá e dá o seu ponto de vista, discute, tenta bom, né? Mostrar... exatamente. Então, assim, acho que isso... Oi. Desculpa, conclui, por favor. Eu acho que isso deu um resultado prático assim extraordinário, né? Porque a empresa não está dependendo de mim
para ter sempre as melhores ideias para resolver as coisas. Hoje, a maioria das sugestões que resolvem vem deles. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso. E com base nisso tudo aí que você colocou, qual que é a característica principal, ou a competência, ou a habilidade que a tua equipe tem que está te fazendo deixar o nariz fora da água nesse momento de extrema dificuldade? Vê, aí por coincidência nessa história toda, logo na segunda semana da quarentena, eu tive sintomas de febre, né? E aí posso ter sido contaminado. Como eu não fiz o teste, então tanto eu como minha esposa, a gente passou 14 dias em casa, sem... Aí eu nem estava indo para a empresa, né? Nem estava visitando filhos, ninguém. E isso me deu a oportunidade também de ficar olhando para tudo isso de fora, né? Os 14 dias passaram até rápido. E quando eu voltei para a empresa, eu voltei cheio de ideia. E assim, muito tranquilo, que a turma cuidou do operacional muito bem, porque eu estava acompanhando. Então, eu fui colocando os cenários e, ó, a gente pode fazer isso. Aí eles disseram, eita, se ele passar mais 14 dias em casa, a gente não dá conta das ideias que vêm. Calma. E olhando para a sua cadeia de valor, né? do produtor até o consumidor final, né? Que cada elo que faz parte da sua distribuição, da chegada do produto na sua loja, da propaganda, da venda, que pontos estão frágeis e precisando de ajuda? Como é que você está vendo a sua cadeia e como é que vocês estão atuando, ajudando essas fragilidades? Veja, um dos pontos que eu considero negativo nesse momento é que algumas empresas, ou vamos dizer assim, alguns segmentos, às vezes, se aproveitam, e isso foi muito mais forte nos primeiros dias, de jogar os preços para cima sem, vamos dizer assim, muita lógica, né? Aí, um dos exemplos clássicos e que a gente não consegue ter ainda é o álcool em gel. Ele, além de caro, é escasso. Mas, assim, aí já os hortifrutis, eles tiveram um aumento muito grande nos primeiros dias e depois estão vindo para a realidade. Porque se ficar muito caro, as pessoas mudam, né? E não consomem. Então, assim, eu acho que, de forma geral, os preços vão se acomodar. Resta só a dúvida em relação ao valor do dólar. Porque se o dólar ficar alto por muito tempo, alguns produtos importados ou que derivam de produtos importados, como o trigo, terminam sofrendo aumento. Mas, assim, a cadeia como um todo, ela está respondendo bem. A gente não tem tido dificuldade de abastecimento da maioria dos itens. E há, vamos dizer assim, o esforço de entender para onde as coisas vão. Quais são as categorias de produtos que vão ganhar espaço, quais são as categorias que vão perder espaço. E, assim, isso é muito uma preocupação da indústria, né, porque eles se beneficiam mais ou sofrem mais de acordo de estar fabricando o que é certo e o que é errado. O nosso papel como varejista é de fazer o serviço, né? Então, digamos, é muito mais fácil para a gente se adaptar e focar as categorias que começam a crescer. Então, é muito provável também que a venda online, que nunca foi forte no segmento de alimentos, ela ganhe impulso agora. A gente estava fora disso, né, e está correndo contra o tempo para poder entrar também nesse segmento da venda online. Vocês estão acelerando, assim, né? mais uma... Na verdade, acho que não é correr. Assim, eu acho que é aceleração. Esse cenário trouxe aceleração de um monte de coisa que era tendência. Que era tendência, que estava no radar, mas que a gente estava deixando isso mais para frente. Né? E agora não, vamos tocar o projeto
e talvez aí mais uma semana ou duas a gente consiga estar fazendo os testes e fazendo a venda, vamos dizer assim, entre as pessoas que já participam da empresa para testar o processo. Quando der ok, a gente abre para o público em geral. Mas assim, eu essa semana, conversando com a equipe, eu digo, ó, o mais importante é a gente estar preparado para seguir o rumo que as coisas forem, né? E também deixando claro que nisso tudo a gente vai errar, né? E que ninguém tenha medo disso. Errou, né? Vamos assumir e corrigir o rumo muito rapidamente. Então, é uma mensagem que eu estou passando para a equipe principal, mas que precisa chegar lá na ponta também. Que o cara que tem a função mais simples, em algum momento ele pode tomar decisão também e se der errado, não tem problema, né? Ele vamos dizer assim, ele deve até ser valorizado. Inclusive, assim, nesses dias, assim, outra coisa que a gente está encontrando uma resposta muito boa é nos processos de seleção para promover a equipe interna. Então, assim, a decisão tem sido que muito raramente a gente vai fora pegar um cargo de liderança, promove internamente. E recentemente, a gente, num processo de seleção desse, escolheu um cara que ele era a função básica, operador de supermercado, é aquele 1001 utilidade lá que faz tudo. E esse cara, o ano passado, quando a gente foi criar esse cargo de operador de supermercado, teve que fazer uma assembleia com o sindicato. E esse camarada, chama Joás, o nome dele, ele teve coragem de enfrentar o gestor da loja, o gestor do sindicato, e dizer que era contra, e se posicionou e falou na frente, tentou derrubar tudo, né? Mas, assim, a maioria concordou. Então, a gente criou a função de operador de supermercado, vários migraram para ela, e ele disse que não queria, e não foi. A gente respeitou, né? Aí, e assim, ele era um tipo de liderança negativa dentro da loja, mas ele tinha o perfil de líder. E o gestor dessa unidade que ele trabalha, ele foi um dos que fez o Master. Então, ele consegue trabalhar com pessoas com um ponto de vista diferente de boa, né? E aí, esse camarada participou de um processo de seleção para a liderança e foi um dos escolhidos. E, assim, a conclusão que eu chego é que, muito provavelmente, esse cara ele vai muito longe. Porque se ele teve coragem, né, de enfrentar um gerente de loja, de enfrentar um presidente de sindicato, para dar a opinião dele de forma, vamos dizer assim, sem ser agressiva, mas firme. A gente dando suporte para ele crescer, eu acho que vai fazer diferença. Que legal, que bacana. Bacana, muito bom. O Djalma, e o que tu acha que vai... Primeiro, quais são os grandes aprendizados desse momento aí de crise, desse quase um lockdown completo? E o que você acha que vai se manter daqui por diante, a partir do momento que tudo voltar a uma nova normalidade? Quais são os aprendizados que vocês vão carregar para o dia a dia? Vê, eu acho que, aliás, eu espero que o mundo fique diferente e fique um pouco melhor do que o que é, né? É provável que as pessoas comecem a valorizar coisas mais simples e que dependa tanto de estar consumindo. Então, isso pode ter reflexos no próprio negócio de shopping, de que eu trabalho com um cenário que ele pode ter, vamos dizer assim, uma performance mais baixa nesses primeiros meses. Apesar de que eu tenho visto em alguns lugares que já reabriram,
que as pessoas voltaram com muita força para as compras de algumas categorias, entre elas roupas e calçados. Mas, assim, o que eu acho mais importante nisso tudo, seja qual for o cenário, é que eu tenha pessoas motivadas, engajadas e prontas para trabalhar, seja qual for o cenário, com um sentimento de pertencimento, né? De que aquele negócio é deles também. Aquilo dali é onde eles passam a maior parte do tempo deles e eles precisam se sentir bem no que estão fazendo. A coisa vai fluir. Muito bom, excelente. Djalma, agora para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para pessoas aí que estão passando por esse momento, que não é um momento fácil, mas assim, o que você deixaria como uma mensagem de encorajamento para os empresários aí do teu ramo, tanto de supermercado quanto de shoppings? Olha, eu deixo a mensagem de que, em primeiro lugar, é muito importante você ter calma numa hora dessa. E eu fico desapontado com o que eu vejo nas redes sociais, nos grupos que eu participo. As pessoas se tornaram ativistas de uma opinião ou de outra e não conseguem enxergar o que está acontecendo, porque tem um ponto de vista tão fixo que ficam fora da realidade. Então, acho que se você tiver calma, se desapegar de defender A, B ou C, olhar para o que está acontecendo e, a partir disso, tomar as decisões que são possíveis naquele momento, né? Porque, às vezes, nem tudo que a gente quer fazer dá para fazer naquele momento, mas, pelo menos, você ter o sentimento de direção para onde você quer ir e atuando gradativamente, trabalhando naquela direção e, o mais importante, tendo calma para poder observar e tomar as melhores decisões. Bacana. É isso. Muito bom. Olha, muito bom. Nós aqui da RN, Educação Transformadora, a gente acredita muito no potencial humano e nessa qualidade de líder que você tem, você demonstrou, né, nas ações imediatas que você promoveu, colocando as pessoas em primeiro lugar, confiando. Então, assim, eu acho que as pessoas de sucesso, e aqui eu olho para você e eu vejo um homem de muito sucesso, porque você trabalha muito duro, você tem muito autocontrole e você tem paixão pelo que você faz, né? Então, isso faz toda a diferença. Isso é verdade. E aí, você acaba sendo uma pessoa de muita sorte, porque a sorte, ela se plasma quando a gente tem essas qualidades que você tem. Então, foi uma honra te receber aqui, tá? Obrigado, Renata. Obrigado, Sandra. Obrigado, Wilma. Foi um Muito prazer obrigada, também. Djalma. Foi inspirador. Foi mesmo. Obrigado. Tchau, Grande tchau, abraço gente. a todos. Sucesso, um abraço.